Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, nós estamos por aqui. Aos que não me conhecem, meu nome é Jailson Pereira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medo. Mas antes de iniciarmos a nossa pauta, faz uma gentileza, ajuda aí o nosso canal a alcançar mais pessoas, dando aquela curtidinha lá, dá um joinha. A você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve, garanto que você vai gostar, tem muito conteúdo bacana. E agora sim, vamos tratar um pouquinho sobre essa questão do medo. Provavelmente você conhece alguém ou você mesmo tem medo de alguma coisa. Tem medo de andar de avião, tem aí a sua insegurança, talvez de investir em um novo negócio, de conversar em público, de falar em público. Então é muito comum a gente sentir medo. E esse sentimento de medo não tem nenhum problema de que você tenha ele, porque é proteção. O medo nada mais é do que uma forma de nós nos protegermos. Então perceba, em algum momento já aconteceu de você, por exemplo, todo mundo tem medo de colocar o dedo em um ferro descascado eletrificado, obviamente, por uma questão lógica, medo de levar um choque. Esse medo vai te proteger. Comercialmente e profissionalmente falando, o comportamento é o mesmo. Só que, diferente de ter medo de algo visível e palpável, o medo profissional, o medo que muitas vezes ele é só nosso. O medo de falar em público, por exemplo, é medo do julgamento. Então você não fala em público porque você tem medo de que alguém te julgue, que você falou errado, de que você não tem uma postura muito boa, que seu conteúdo não é bom. Então, é uma prévia já. Então, você já antecipa esse julgamento e já imagina que todas as pessoas vão ter o mesmo comportamento com você. De uma vez que você já faz esse julgamento, você imagina que todo mundo também vai te julgar. O que não é verdade. E que, infelizmente, por conta desse medo, nesse caso específico de falar em público, muitos bons profissionais deixam de produzir conteúdos, de fazer uma entrega bacana, né, rica em conteúdo, por medo. Por ficar sem jeito de falar em público, de gravar um vídeo, de apresentar seus projetos, seu produto, né? Então, isso é um fator muito negativo. Para a vida profissional, é mais agravante ainda, porque esse medo, além de não deixar você apresentar o que você sabe fazer, ele impede até de você iniciar. Muitas vezes, né, em reunião de empresa, você tem uma solução para um problema que está todo mundo tentando resolver e você, por medo de julgamento, e é um julgamento que é só seu, não é um julgamento que ninguém está fazendo para você. É um julgamento que você faz, que as pessoas não vão gostar, porque você nem levou esse assunto, você nem levou a sua pauta. Então perceba, ter medo é comum, ter medo é normal, mas superá-lo também. Não é fácil, de fato, não é fácil. Mas é possível e é necessário, porque a sua evolução profissional, a evolução de qualquer pessoa na área pessoal e profissional, ela só acontece de fato quando a gente se desnuda dos medos e se entrega às nossas vontades. O que é que eu quero dizer exatamente com isso? Perceba. Se você tem muito medo de falar em público, treine, mas fale, aprenda a falar. Com o tempo, vai ficando normal isso. Você acaba produzindo belas palavras, conteúdos, falando, dando aula, enfim, de uma maneira natural. Não é fácil, mas é possível e é necessário, tá? Em relação aos trabalhos, se você trabalha em alguma empresa e você tem dificuldade de se colocar, de fazer um atendimento profissional, muitas pessoas que eu particularmente conheço passam uma imagem de antipático, passam uma imagem de pessoas arrogantes, justamente por não ter a facilidade de se comunicar, de ter essa troca com outras pessoas, né? De fazer essa entrega verbal com as pessoas. E o outro, ele não entende dessa dificuldade. Por isso que é necessário que você supere o medo, para que você seja percebido, para que você tenha uma evolução dentro da sua vida pessoal, também dentro da sua vida profissional. Você vai precisar, se você tem, por exemplo, o sonho de ser um empreendedor, de ser dono de seu próprio negócio, fique sabendo desde já, medo é uma coisa que você não vai poder ter. Quais são os comportamentos que você pode e vai ser natural acontecer? Precaução, né?
mensurar muito bem a questão financeira, contábil, administrativa como um todo, mas essa questão da ambição profissional, ela tem que existir, senão você não vai para lugar nenhum. O medo é uma coisa que atrapalha muita gente. Quantas pessoas eu conheço, quantas pessoas vocês aí não conhecem, que deixam de cantar bem por medo? Deixa de dirigir, tirar um CNH por medo de dirigir. O medo é um dos grandes fatores, que atrapalha o desenvolvimento, a evolução e muitas vezes, inclusive, o sucesso das pessoas. Medo é uma coisa que você cria. Eu já criei, já precisei superar muitas vezes essa questão de medo. Acredito que é possível, não é fácil. Os que eu precisei, os demônios que eu precisei matar dentro de mim para superar minhas dificuldades não foi fácil, mas foram necessárias. Hoje me sinto muito tranquilo em relação a isso. Por exemplo, inclusive nesse momento faço com muita tranquilidade esse vídeo e falo com propriedade, no sentido de superação de medo, porque eu não fazia nem medo eu ficar na frente de uma câmera para desenvolver um vídeo, uma fala, um oi. Não era fácil para mim. Hoje eu faço com tranquilidade, mas eu passei por um período grande tendo esse comportamento, fazendo esse exercício. Então, hoje eu queria dizer para vocês o seguinte: o medo ele existe, mas nós temos a obrigação de superá-lo, tá certo? Se a gente quiser crescer, alcançar nossos objetivos, nos profissionalizar, ter uma boa relação com as pessoas e fazer as pessoas notarem o nosso produto, notarem a nossa qualidade enquanto profissional, nós não temos outro caminho a não ser de perder os medos, tá? Então vamos superar isso, vamos exercitar e vamos superar. Entenda uma coisa: o medo ele é só seu, ninguém sabe que você tem esse medo. Fica mais fácil, tá certo? O medo ele é seu, a obrigação de superar ele também, tá bom? Para vocês que gostaram do conteúdo, vai lá embaixo, não esquece, dá um joinha para ajudar o canal da gente. A você que ainda não é inscrito, não perca tempo e ajude a gente. Vai lá, se inscreve no canal, para que outras pessoas recebam esse e outros conteúdos que nós temos e que ainda vamos produzir, tá bom? Um grande abraço e um cheiro no coração.